Você sabe qual a importância da tireoide no seu corpo? Quais são os hormônios que ela produz e quais são as funções dele? Muito prazer, meu nome é Débora Rodrigues, eu sou terapeuta integrativa focada na saúde da mulher. Eu sou especializada nas terapias naturais e principalmente na terapia ortomolecular, que tem um olhar sistêmico sobre o seu corpo como um todo, né? A gente sempre olha todas as funções do seu corpo e a gente sabe que uma função afeta a outra, né? Um sistema afeta o outro, o seu sistema endócrino, o seu sistema digestivo, o seu sistema nervoso, tá tudo muito ligado. Então, na ortomolecular a gente olha, né, esse sistêmico, até mesmo o energético, mental, emocional e também as menores partes do seu corpo, né, ali para dentro da tua célula, da célula mesmo, a nível atômico, a nível dos oligoelementos, a nível dos minerais, né, e etc. E hoje eu queria falar sobre a importância da tireoide para vocês entenderem realmente quais são as funções dela e muitas vezes a mulherada tem algumas disfunções, né, desses hormônios que a tireoide produz e nem sabe. Então é importante vocês terem essa noção. A tireoide ela é uma glândula que ela fica aqui, né, na região do pescoço. Ela produz o hormônio T4 e o hormônio T3. Existe também o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, mas ele não é produzido por ela. Ele é produzido em outra glândula, que é a hipófise, né, ou pituitária, que fica aqui na região do cérebro. Então, como está tudo muito ligado ao sistema nervoso com o sistema endócrino, né, o que acontece? Precisa ter uma boa produção, os níveis legais de TSH, que são produzidos por essa hipófise. Esse TH ele vai ser o estimulante, né, da tireoide para ela trabalhar direitinho e produzir os outros hormônios, que na verdade são os hormônios que vão fazer mesmo várias funções metabólicas dentro do seu corpo, que é o T4 e é o T3, né? A tireoide ela é responsável por diversas funções do seu corpo, desde regulação do seu peso, regulação da sua temperatura, crescimento nas crianças, o seu ciclo menstrual, a sua fertilidade, tem muita coisa ligada com esses hormônios, tá? Geralmente, muitos médicos, né, alguns médicos pedem o exame do TSH, às vezes pede até o do T4, mas pouquíssimos pedem um exame para saber como anda a sua T3. E é muito importante você saber também esses níveis, porque muitas vezes o seu TSH, ele está nos níveis adequados, né, uma quantidade relativamente boa ali no resultado dos seus exames. Mas se você não vai a fundo e não pesquisa, por exemplo, o seu T3, muitas vezes pode ter uma alteração que não está aparecendo no TSH. O T3 existe dois tipos, existe o T3 livre e o T3 reverso. O T3 livre ele é responsável por nos dar energia, dar alegria, dar ânimo, dar vontade de viver, aquele que, sabe, ajuda na memória, ajuda na nossa capacidade. Já o T3 reverso é o contrário, quando sabe quando você sente que está acabando a bateria, que você sente aquele cansaço, você sente aquele desânimo, né, uma sobrecarga maior, isso pode ser um excesso do T3 reverso. Então precisa ter noção disso para poder cuidar direitinho, né? Essa hiperprodução ou pouca produção desses hormônios é o que vai determinar os desequilíbrios da tireoide, né, que geralmente são chamados de hipertiroidismo ou hipotiroidismo. No hipertiroidismo, então, quer dizer o quê? Que está sendo muito estimulada a produção desses hormônios e a pessoa acaba, a maioria das vezes, né, perdendo peso com muita facilidade, perdendo peso demais, sente muita ansiedade, muita agitação, taquicardia, né, pode dar até arritmia, quadro de ansiedade bem grande. Então, isso geralmente são sintomas do hipertiroidismo. Já no hipotiroidismo é o contrário, a pessoa tem tendência a ter mais ganho de peso, mas nem sempre é assim. Muita gente tem hipotiroidismo já desde que nasce, né? Os bebezinhos às vezes já são diagnosticados já na maternidade com hipotiroidismo, tá? Mas aí tem mais tendência, né, a ter fraqueza, a ter desânimo, mais tendência à depressão, baixa concentração, né, talvez o ganho de peso, prisão de ventre, são pessoas que geralmente têm um problema maior de constipação, e o fluxo menstrual, né, problemas de fertilidade, pode ter muito a ver também com essa questão do hipotiroidismo, tá? Isso, claro, precisa ser feito os exames direitinho. A gente, na ortomolecular, a gente cuida disso através das terapias naturais, através de suplementação. Então, a gente tem que verificar, por exemplo, né, tá com um ciclo muito forte menstrual. O que pode estar alterando ali na sua tireoide?
O excesso desse fluxo menstrual pode estar causando uma baixa do seu nível de ferro, né? Pode estar causando um desequilíbrio na sua ferritina. Isso vai causar desequilíbrio na sua tireoide. Baixa ingestão, por exemplo, de alguns minerais, zinco, selênio, magnésio, também pode causar desequilíbrio. Então, tudo isso na ortomolecular a gente analisa e a gente faz, né, uma mudança de hábitos alimentares, uma mudança mesmo na alimentação, para a gente tentar regular, né, esses hormônios de uma maneira mais natural possível. E às vezes, claro, a gente sempre faz acompanhado com o endócrino e, dependendo do caso, aí é necessário fazer uma reposição aí hormonal com os bioidênticos, né? Isso, claro, sempre acompanhando o médico, tá? Um mineral muito importante também da tireoide é o iodo. Por quê? Aí é aula de química mesmo, né? De química, biologia. O T4 e o T3, eles são moléculas, né, de iodo, né? São composições ali de iodo. Então, o T4, por exemplo, é 4 moléculas de iodo, né, que formam o T4. O T3 é 3 moléculas de iodo. Então, a regulagem desses hormônios na tireoide depende muito do iodo. A gente aqui no Brasil, a gente tem um baixo consumo de iodo, né? Geralmente vem mais mesmo do sal iodado e ponto final. Então, muita gente precisa da suplementação do iodo e nem sabe. Então, é um dos quadros que a gente também olha bastante, tá? A questão do ciclo menstrual, né, que é bastante interessante da gente verificar essa questão da ferritina, mas também verificar os níveis da progesterona, né, porque às vezes os baixos níveis de progesterona também vão causar um desequilíbrio no seu ciclo menstrual, vai deixar o seu ciclo menstrual irregular e isso vai afetar também essa produção aí da ferritina, né, do seu organismo. E por último, que é muito importante vocês entenderem, que é o que eu trato muito nas terapias naturais, é uma coisa que altera muito o corpo de vocês, o metabolismo da tireoide principalmente, mas de diversas outras coisas, é a questão dos metais pesados, né? Então, como eu disse para vocês dessa questão do T4, do T3, que é uma composição de moléculas, né, de partes de iodo ali, quando você tem ingestão de metais pesados provenientes da sua alimentação mesmo, né, de pesticida, agrotóxico, micro-ondas, radiação, desodorante, maquiagem, tinta de cabelo, esmalte, enfim, a gente tem contato com metais pesados o tempo todo. Pasta de dente, né, o flúor, por exemplo, ele é um dos grandes metais ali, um dos grandes componentes que podem prejudicar muito a sua tireoide. Por quê? Quando entra um metal pesado no teu corpo, dentro dessa moléculazinha, né, dessa molécula que é feita de 4 partes de iodo, através de um peso molecular, aí é aula meio de química física, que eu não sou muito boa disso para explicar para vocês não, mas é um peso molecular que o flúor vai ter um peso maior que o iodo, e 2 corpos não ocupam o mesmo espaço nunca. Então o que acontece? O iodo é obrigado a sair, né, o flúor meio que empurra o iodo para fora e aí o flúor ocupa o lugar do iodo nessa molécula, então ele vai causar esse desequilíbrio nessa produção hormonal. Então todo metal pesado como iodo, alumínio, agora de cabeça eu não estou lembrando mais, mas tem milhões de metais pesados, né, que vão prejudicar realmente essa composição, né, e essa produção, essa estimulação desses hormônios. Então a gente tem sempre que tomar cuidado, né, evitar o consumo excessivo do flúor, por exemplo. Eu sempre falo, já fiz até receitinha de pasta de dente natural, evitar ao máximo mesmo, né, fora que flúor prejudica a pineal, coisas, até questões energéticas, né. Desodorante, maquiagem, tentar sempre ir para o lado mais natural possível, né? Claro, a gente vai conviver sempre com os metais pesados porque a gente está no dia a dia, né? Na poluição, a gente vive. Só que quanto mais capacidade a gente dá para o nosso corpo de simplesmente ele mesmo, né, se detoxificar e se limpar, melhor. Quando a gente vai sobrecarregando ele perde essa capacidade e a gente vai acumulando. Esse excesso de metal pesado, excesso de toxina, prejudica não só a sua tireoide, mas como todos os outros processos dentro do seu corpo, tá? Por último, a gente tem também a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, é quando o seu sistema imunológico acaba atacando, né, as células as células da glândula tireoide, né, e aí é um caso também à parte de ser analisado, né, tem todo um processo clínico, de atendimento clínico para analisar caso a caso. Mas para vocês entenderem, então, né, a importância da tireoide para tudo no seu corpo, para tudo, para todos
os órgãos, coração, fígado, rins. Ela participa de vários processos ali dentro, né? E ela precisa estar bem reguladinha, bem bonitinha, bem equilibradinha. Muitas vezes você tá desanimada, tá triste, tá com fadiga, tá com excesso de peso, não consegue emagrecer, mesmo comendo direitinho. Pode ser realmente uma má absorção dos nutrientes por causa dos metais pesados, né? Você não está... o seu corpo não está absorvendo direito o zinco, o magnésio, o selênio, o ferro, né? Esses minerais tão importantes para fazer todo esse processo da tireoide e acaba causando esse desequilíbrio, né? De produzir menos T4, menos T3 e muitas vezes no exame do TSH, que é o que mais os médicos pedem, nem aparece. Então, mais uma informação aí para vocês, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, eu vou colocar uma caixinha de dúvidas lá no Stories hoje, pode mandar para mim, tá bom? Beijo e até mais!